Dia para quem vai acompanhar essa live ao vivo agora. Mais uma live relâmpago, que mais é possível para hoje. Aqui em Porto Alegre está um dia nublado, já deu uma chuviscada aqui na Zona Sul. E eu hoje trago como convidada a Lu Pereira, uma grande amiga, colega de Axis, né? Para falar para vocês a respeito do processo corporal do Axis, chamado inicialização, ativação e exponencialização de 90% da capacidade e função cerebral. Eu dei uma espiada aqui porque realmente o nome é comprido, mas isso não é tão importante para vocês. O importante para vocês é vocês perceberem aqui como esses processos atuam, né? A Lu tá chegando, antes de chamar ela, deixa eu me apresentar, porque eu falei da live, não me apresentei. Então, para quem não me conhece, eu sou a Maquelis Medeiros, sou facilitadora de qualidade de vida através de diversas ferramentas quânticas e, dentre elas, o Axis Conscious, que é um conjunto de técnicas que servem para quê? Para expandir a nossa consciência e, com isso, trazer mais facilidade na nossa vida, né? Em todos os sentidos, em todos os aspectos. E hoje essa live é sobre esse processo corporal que eu já citei para vocês. A Lu vai entrar agora, vai se apresentar. E enquanto ela entra, eu já vou. Pode me enviar a solicitação, Lu. Eu já vou falar para vocês que é muito importante que todos que vão acessar essa live depois ou agora, que fique claro que para cada pessoa os processos corporais do Axis funcionam de uma forma. Por quê? Porque cada corpo possui uma história, possui uma gama de experiências, de consciências, de padrões herdados, né? E que vêm dos ancestrais, vêm das pessoas com quem convive. Tem toda uma questão de epigenética que é o meio influenciando neste corpo, neste DNA. Então, para cada pessoa, o processo vai ter um resultado. E isso é muito lindo e eu acho gratificante trabalhar com esses processos, porque cada cliente que passa na minha maca, cada aluna que faz esse workshop desse processo para se auto-aplicar, para aplicar nos familiares ou até para trabalhar com essa ferramenta, traz alguma informação nova para mim a respeito dos resultados desse processo. Já chamei, como pode melhorar? Seja bem-vinda, Tiane. Bom dia, Lu. Bom dia, tudo bem? Me ouvem bem? Eu tô sem fone, senão eu ponho fone. Escutam bem? Não, estou te ouvindo bem. Imagem Ah, tá boa também. tá ótimo então. Pode se apresentar, né, Lu, para quem for nos conhecer aí, onde esse vídeo for rodar depois, onde essa live for circular, né? Então, tá bom dia a todos, então, né? Uma satisfação novamente estar conversando contigo, né, Mike? A gente poder compartilhar, né? Enfim, a potência dos tantos processos, né, que o Axis oferece. Então, eu sou a Luciana Pereira, né, da Lu Pereira Terapias Integrativas. Eu trabalho também com Access Conscious, né, com os processos corporais, com barras, com facelift energético. Trabalho também com Reiki, né? Eu sou mestra Reiki e faço, né, cursos de Reiki em breve, aí a gente vai estar divulgando, né, Maika, eu vou estar fazendo aí no teu espaço. Sim. Então, assim, é uma satisfação estar aqui, né, o espaço, né, então, que eu atendo fica na Avenida Cavalhada, 2370, é a sala 616, né, no Shopping Cavalhada, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, então, já assim, de pronto, a gente, né, coloca o espaço à disposição de todos, né, e vamos ver o que a nossa live aqui vai trazer de contribuição para as pessoas, né, porque a proposta é que todos conheçam, né, a potência que é o 90% da capacidade cerebral, o BMM, né, também isolado tem uma potência enorme, então a gente poder conversar um pouquinho sobre as nossas experiências, né, que nos levaram aí Sim. a ofertar. Te atrapalhando um pouquinho, dando bom dia para Cacá, para o César, que estão chegando. Gente, se a gente não for cumprimentando, é para não ficar uma, de repente, cortando a outra na fala, tá? Mas sintam-se todos muito bem-vindos na nossa live. Isso, E desde já a isso gente aí. agradece, né?
e se tiverem dúvidas também, né, Mac, conforme nós formos trazendo aqui, né, as experiências, se tiverem dúvidas, por favor, né, já coloquem aqui. Bom dia, Betina. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu estava dizendo, né, Lu, já avisando de antemão que para cada corpo é uma experiência, né? Para cada história de vida, para cada pessoa vai ter um resultado. Que até eu sou facilitadora, não tinha, acho que eu não tinha falado sobre isso. Então, o que, que a gente recebe de instrução do Gary Douglas, que é o fundador do Axis? Que a gente não fale muito desses processos, porque quando a gente fala, a pessoa já vem com aquele ponto de vista que vai ser para isso. Só que esses processos vão muito além daquilo que a gente está tendo de resultado, porque para cada um vai ser uma experiência. Então, quando a gente traz esse processo, a gente traz com a nossa vivência, né? Como a gente experiencia eles e como a gente, o que a gente também recebe de feedback dos nossos clientes, né? Sobre esse processo. Exatamente. Então, assim, com base nisso, né, que tu acabou de falar, para cada pessoa vai ser diferente, né? Eu, particularmente, assim, tive uma experiência muito positiva e fui, né, à procura desse workshop quando eu descobri que tinha toda essa gama de possibilidades, né, do 90%, né, que a gente está falando, de potencializar as conexões, de agilizar o raciocínio, né, e também facilitar, assim, com que tu ative a tua memória, a tua concentração. Nossa, para mim foi imensamente gratificante saber disso, porque quando eu tive acesso nessas informações, enfim, desse processo, eu estava estudando, né? Claro, fazia muito tempo que eu não estudava assim, de uma forma tão, como é que eu vou dizer assim, tão prolongada, né? Eu fiz um mestrado, 2 anos, né? E eu já estava muito tempo distante, só fazendo cursos mais curtos. Então, um mestrado, ele te exige muita leitura, muita produção textual, né? Então, assim, a minha experiência com 90% foi justamente para trazer facilidade, né, nas minhas leituras, né, nas minhas produções textuais, na minha concentração, e também uma coisa que eu percebi, assim, né, não sei se quer perguntar alguma coisa. Não, posso continuar? Pode continuar falando. O que eu percebi, assim, que eu não estava até esperando, né, que acontecesse comigo, fosse a facilidade dos links com outras situações, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, para as pessoas entenderem melhor, né? Eu tinha que fazer, por exemplo, né, uma revisão bibliográfica. Então, daí tu tem que partir de um ponto, né, de palavras-chave e começar a pesquisar sobre isso, né? Sobre que artigos que eu vou ler, que artigo... Então, assim, vem uma infinidade de possibilidades de artigos que eu tinha que ler. E aí, antes do 90%, eu ficava pegando um por um ali pelas palavras-chave, mais ou menos os títulos, né? E lendo cada resumo e tal. E assim, agora eu leio todo esse, não leio. Então, isso era muito trabalhoso, muito cansativo. Quando eu fiz 90% e comecei a me auto-aplicar, gente, assim, ó, era certeiro, eu fazia essa seleção, né? E aí eu ia direto naqueles artigos que seriam contribuição para mim. Então, assim, ó, agilizava o meu processo. E aí, conforme eu ia lendo, né, os artigos, enfim, aquilo remetia para outros locais que tinham tudo a ver com o que eu estava precisando. Então, assim, não era um desgaste, né? Não era um desgaste grande de tempo e também de memória, de energia, né? Para poder receber, então, essa contribuição e facilidade, né? Para a objetividade do que eu tinha que fazer, né? Que era ler os artigos, enfim, e ter aqueles que eram mais contribuição para mim, né? Para minha dissertação. Então, essa, sim, foi uma surpresa que eu não esperava do processo, entendeu? Eu achava que ele ia me focar mais, sabe? As coisas não ia ter tanta distração, eu ia ter a maior concentração, né? Ativar minha memória para as lembranças. Mas ele foi além disso, para mim, né? Para mim. Então, eu vou, antes que tu conte, né, da experiência com os clientes, que tu traga algum estudo de caso pra gente aí, eu vou falar como eu entrei em contato com esse processo e também da surpresa que foi, porque eu fui por uma razão e eu tive, tipo, uma outra clareza, né? Tive um outro presente com esse processo. Eu, na verdade, esse processo, eu recebi ele como workshop também, antes de me tornar facilitadora. Na época, eu acho que eu não era nem praticante de facelift ainda. E aí eu fui fazer o BMM, né? Porque
É legal trazer aqui só um adendo, mas eu acho que a gente nem entra no BMM hoje, porque o BMM é tão grandioso que eu acho que vale a gente fazer uma live para falar sobre ele, para essa nossa live não se estender muito. Sou apaixonada por BMM e me aplico toda semana, né? Mas, enfim, para a gente poder trabalhar com o CIS 90%, porque o que, que ele diz, né? É inicialização, ativação e exponencialização. Então, o que, que acontece? A princípio, nós funcionamos com 10% da nossa capacidade. E aí, esse processo é 90%. É para ativar 90% com a mais do que precisa. Dando eco. Desculpa que tá tocando meu celular. E aí, o que, que acontece? Então, existe um pré-requisito, né? São mais de 60 processos corporais. O pré-requisito para tu fazer o BMM, o 90%, é tu ter o BMM. Por quê? Porque quando tu vai aplicar no teu cliente ou em ti, tu tem que fazer o BMM, que é um processo que elimina e erradica coisas do corpo, né? E normalmente são coisas que a gente copia, né? Mimetização, mas não vou entrar nesse quesito. Então, ou seja, a gente limpa espaço no corpo e aí depois ativa 90%. Então, quando eu fiz os 90%, foi porque eu queria fazer o BMM, né? Meu pai estava sendo atendido pela minha facilitadora de barras na época, porque eu achava que não, tinha que ser alguém que eu não estava apta ainda para atender ele, porque eu não tinha todos os processos e tal. E aí eu lembro que ela foi atender ele por uma situação de uma doença, né? E ela disse, Mac, o teu pai tá mimetizando a doença do pai dele. Meu avô já era falecido na época e meu pai estava com o mesmo quadro de doenças do meu avô. E ela disse, ele está precisando mesmo atender, além das barras, seria o BMM. Como seria tu fazer esse workshop? Vai sair mais barato tu fazer o workshop do que teu pai ficar pagando atendimento para mim. Pode atender ele sim. Aí, com certeza. E aí foi assim que eu conheci o BMM. E aí foi uma surpresa para outro dia. Fica aí só o spoiler do BMM. Já convido a Lu se ela quiser participar numa outra semana. Isso. E aí eu tenho muitas histórias sobre o BMM, mas assim, o César está perguntando ali. BMM, né, o nome do processo. Então, de repente, assim, brevemente, pode falar o nome, né, do processo e BMM é o apelido, tá, gente? Todos os processos têm apelido porque os nomes são muito grandes, né? BMM é mimetização biomimética e biomimética das dores, caminhos e realidades de outras pessoas. Eu sempre uso a figura de um camaleão, porque o camaleão, ele chega no meio, ele se adapta àquele meio, né? Fisicamente, o que nós temos de potência? A gente tem a potência de se adaptar totalmente ao meio. Então, a gente fica copiando, né, dos nossos familiares, principalmente, é muito forte, porque isso tem a ver com a característica do pertencimento. Então, BMM, alguém está perguntando onde fazer. A Eliana estava perguntando ali, ó, onde fazer o processo, Eliana, onde pode fazer, ou para quem tu pode procurar. Tanto eu quanto a Mac estamos à disposição, né, Mac, para aplicar esse processo BMM. Mas, assim, a gente vai, que a Mac estava colocando, né, a gente vai fazer uma live só para falar de BMM, da potência que ele é também, né? Então, mas já nos procurem, né, de repente, depois da live, se quiserem. Eliana, a gente vai deixar essa live disponível nos dois canais, tanto no meu como no da Lu. Então, entre em contato com a gente. Já puxando a brasa bem pro nosso assado, não são tantas pessoas que fazem esse processo, né? Eu acho que a gente, como facilitadora, eu sei que em Porto Alegre só tem eu e mais 3 facilitadoras desses processos para quem quiser fazer o workshop. E eu acho assim, ó, terapeutas que aplicam BMM 90% também são resumidas. Então, tipo, nós estamos com uma tecnologia de ponta, né? Como seria a gente expandir isso? Então, a workshop, depois eu vou passar informações, eu dou esse workshop, tá? Inclusive, a gente está trazendo ele porque eu tô com ele marcado para o dia 2 agora. Então, eu convidei a Lu tem experiência, porque ela trabalha direto com essa ferramenta. Aí, depois eu vou passar essas informações. Mas, em resumo, acho que do BMM deu, né? Sim, acho que sim, acho que o pessoal entendeu. E a gente, vamos potencializar as informações que a gente tem sobre 90%, né? Acho que isso. Eliane, tu pode procurar tanto a Lu quanto eu para receber esse processo. Como tu é facilitador, praticante de barra, se tu quiser vir aqui no meu espaço no dia de troca também para receber, fica convidada. Depois eu te passo informações no direct, tá? Então, voltando, retomando, né? Aí me falaram do 90%. Quem me vendeu o 90% me disse assim, Mac, tu já assistiu o filme Lucy? Isso, exatamente.
exatamente, foi a mesma informação que me deram. Ah, E eu fui reassistir o filme que eu já tinha assistido, mas não com essa visão, né? Com essa visão para que a gente pudesse ver quais seriam as potências que a gente iria acessar, né? E aí ela disse assim, já assistiu o filme Lucy? Eu já tinha assistido, né? Achado o filme muito louco. Claro, gente. Então, o que que eu quero que fique dessa informação? Tem o filme Lucy e tem uma série que é No Limitless, tá? Que também é baseada num filme que eu não vou saber dizer o nome agora. Essa série, eu fiz essa relação quando eu comecei a assistir ela rapidamente. O cara toma um comprimido e aí ele começa a ouvir melhor, ele começa a perceber o ambiente melhor. Só que, claro, tanto no filme Lucy quanto no filme, nesse seriado No Limitless, eles usam uma substância química para aumentar essa potência cerebral. No nosso caso, são estímulos através de toques que a gente faz em partes do corpo, e através do comando e do estímulo que a gente dá, o corpo vai abrindo vai exponencializando essa capacidade que a gente tem. Então, quando a pessoa me disse isso, que é tipo Lucy, tu faz e tu começa a ter mais acesso, eu digo, uau, já que eu vou fazer o BMM, já vou engatar e vou fazer os dois processos juntos. E fui fazer o processo assim. Essa era a minha expectativa, de ver qual era. Um dia depois de receber os 90% no workshop, eu fiz o workshop no sábado. No domingo, claro, teve os efeitos do BMM, que foram bem específicos, porque eu parei de fazer. Eu tinha situações minhas no cotidiano, físicas, que eu vi que eu estava copiando da minha mãe. E mudou. Do sábado para o domingo, isso mudou. Agora, a questão do 90%, o que eu percebi? Tu começa a notar, né? Eu comecei a notar as pessoas. No sentido assim, às vezes a pessoa estava sorrindo para mim, mas eu senti uma percepção de uma tristeza ali atrás daquele sorriso. É como se tu percebesse o que está além da máscara. Essa foi a minha percepção com 90%. Foi a primeira percepção. Segunda coisa, isso, né, no domingo. Na segunda-feira, comecei a correr as barras das pessoas, eu comecei a perceber que eu estava muito... Porque o que nos dizem, né? Quem é praticante, o facilitador de barras, a gente ouve dizer que quando tu tá ali com o teu cliente, que tu tá na presença do teu cliente, o que ele está sentindo, tu acaba percebendo também, né? Muito do que tu percebe enquanto tu tá correndo as barras não é teu, né? É do teu cliente, porque tu tá conectado ali para atender ele. Isso exacerbou, para mim exponencializou muito, assim. Inclusive eu ia para alguma, e aí, claro, a grosso modo aqui, para quem não conhece, quem já trabalha com barras ou recebe barras, já sabe que o processo é louco, digamos assim, que é mágico, né? Então, a gente vai acessando informações, né? Aí eu gosto muito de fazer os processos verbais, né? Aí eu vi que aquela coisa assim, ó, tipo, eu falava coisas pra pessoa, a pessoa, nossa, mas como é que tu sabe disso? Tu é bruxa. E eu percebi que isso, assim, ó, deu um salto nessa minha capacidade a partir dos 90%. Esses foram os dois pontos que tu vê que é bem já diferente do que tu percebeu, né? Sim. Talvez talvez porque eu tivesse um objetivo específico, né? Então aquilo para mim foi mais gritante, né? Assim, de poder perceber, né? Eu percebo também que no trabalho, né? No meu trabalho mesmo, né? Isso também facilitou, né? Quando eu tinha, sei lá, uma reunião, alguma coisa assim que eu sei que vai exigir mais de mim, então eu já me aplico de manhã, porque para que eu fique atenta, sabe? Para que eu fique mais que eu tenha mais facilidade no desenvolvimento da reunião, de captar tudo aquilo que está sendo discutido. Então, assim, é uma ferramenta que ela potencializa assim, a nossa presença, né? A nossa presença e essas conexões. Eu tenho até um relato, de uma cliente, né, também, que ela me procurou por barras, né? E aí eu atendi, fiz barras nela e tal, e ela comentou, aí na segunda sessão ela me trouxe uma outra situação que tinha acontecido, né? Ela estava participando de um processo seletivo, e ela me disse que estava triste, porque tinha sido reprovada no psicotécnico, mas que seria dada uma outra oportunidade a ela, né? Porque no resultado do teste dela ali, né, quando dão o psicólogo da devolutiva, ele comentou com ela que ela tinha uma dificuldade, apareceu assim, né, que ela tinha dificuldade de concentração e de memória e tal. Ela até achou estranho, assim, que ela até não se sentia assim, né, nesse espaço e tal, né. E
essa situação. E aí eu disse, olha, aí falei do processo, né? Tem um processo no Access, né, que a gente faz, e ele potencializa a concentração, ele trabalha com a questão da memória também, enfim, tem toda essa explicação, né, que a gente está falando aqui. Quem sabe a gente faz, né, esse processo, né, te oportuniza a receber e vamos ver, porque ela teria uma oportunidade de refazer isso. E aí eu fiz, né, fiz o processo nela e, nossa, assim, foi muito legal quando eu recebi, né, a devolutiva dela dizendo que tinha sido aprovada e estava imensamente grata porque mudou, sabe, o padrão ali que estava sendo mostrado para ela e ela tinha comprado isso, né? Até ela ficou meio assim, ficou em dúvida. Mas eu não sabia que eu tinha problema de memória, ela não se achava nesse espaço. Mas como havia um teste que estava dizendo e comprovando isso, ela já foi comprou aquilo, né? Que a gente costuma dizer em Axis, né? A gente compra essa realidade que o outro está dizendo e entende como uma limitação, né? E se é uma outra pessoa que não procura, talvez seja bom a gente falar também, né? Quando tu recebe, né, esses feedbacks, assim, a ideia que a gente tem de, puxa, eu sou assim, né? Eu não sei, sou assim, né? Puxa vida, e agora, né? Tu entende isso como uma limitação e que não tem uma possibilidade de reverter isso. E os processos servem para isso, né? Para nos tirar desse estado, assim, né? De ficar comprando ideias que não são nossas, né? Internalizando como o BMM, né? Ficar mimetizando isso, né? Essas situações, essas falas, né? A gente fica comprando isso como uma verdade que, na verdade, a gente tem como reverter. E o 90% está aí uma resposta, né? Nesse sentido que pode ser contribuição, né? No caso. E as duas coisas que tu trouxe, né? Uma coisa que até não ia aprofundar muito, porque qual é o meu objetivo, né? Qual é o nosso objetivo? Que qualquer pessoa comum nos procure, né? E venha receber uma sessão de 90%, né? E ainda digo mais, que nem eu que sou facilitadora, que venha fazer esse workshop para poder se auto-aplicar diariamente. E assim, ó, até me veio uma coisa, eu nunca fiz, por exemplo, uma semana corrida, né? Mas o quanto isso ia, né, atualizar cerebralmente. Muito. E aí, quando tu trouxe essa questão da tua cliente aí que comprou o ponto de vista, esse diagnóstico, né? O que eu já percebi? Daí é meu ponto de vista, tá, gente? 10%, que é o que a gente funciona normalmente, é conclusão, definição de como as coisas são, julgamento, né? Pensamento, sentimento e emoção. O que são o resto dos 90%? São o que o Axis chama das auto-harmônicas, né? Que é perceber. Então, assim, ó, tu para de só sentir, porque realmente tu tá sentindo, né? A gente já falou isso em outros momentos, que o ser é um ser... Ser infinito. Não, que nós somos... A questão da epigenética, nós somos muito... Me fugiu agora a palavra, mas a gente copia do meio, a gente compra do meio, né? A gente capta tudo do meio. E aí, realmente, às vezes eu vejo a pessoa chega para mim e diz assim, mas eu tô sentindo. E eu digo, ok, eu acredito, eu respeito o que tu tá sentindo. Mas vamos um pouco mais além, que é perceber se isso é teu ou não. Porque se teu, eu não tô... Eu, tipo assim, eu sei, tu não tá mentindo para mim que tá te doendo isso, que tu tá com essa mágoa. Tu tá sentindo. Mas vamos agora perceber, né, se isso é teu ou não. Vamos perceber o que é teu. E eu acho que os 90% entram nisso também. Que daí, tipo, tu começa a perceber. Tu começa a acessar o teu saber, né? Aí entra nas auto-harmônicas, que é perceber, saber, receber mais. Porque daí tu começa a receber, como a Lu falou das conexões, né? Tu começa a receber, começa a se conectar com o meio. Então, eu acho que os 90% vai para esse espaço também, né? E, de novo, gente, qualquer pessoa pode fazer esse workshop, qualquer pessoa pode receber esse processo, né? Como seriam as crianças se tivessem acesso, né, a fazer isso? O que eu ia comentar agora contigo, Mike, assim, essa semana eu fiz uma postagem, né, justamente porque o retorno às aulas, né, o ano letivo iniciando, e aí desde a educação infantil até, né, a universidade, enfim, né, pessoas adultas estudando também, fazendo cursos, e o quanto é de contribuição, né, esse processo para as crianças que têm dificuldade de aprendizagem. A gente sabe que existem outros processos também,
Mas 90% eu acredito que é uma excelente contribuição para as crianças, né, com dificuldade de aprendizagem, né, TDAH, enfim, né, dislexia, todas essas dificuldades que tiram a concentração da criança porque ela não consegue perceber, né, ela não consegue perceber como as demais, né, estão entendendo e compreendendo, né, os seus professores. Então, como seria, né, os pais, paralelamente ao tratamento que talvez já façam, porque a gente não está aqui descartando nada, né? A gente está querendo incluir, né? Então, quem já tem um tratamento, quem já toma um medicamento, né, para essas questões de aprendizado, o que a gente está querendo dizer aqui é que este processo corporal, ele potencializa, né, aquilo que já vem sendo tratado, e quem não vem sendo tratado, ele vai já estimular também, né, para que a pessoa, enfim, possa acessar, né, esse espaço de mais facilidade para o desenvolvimento do seu raciocínio, do seu aprendizado, enfim. Né? E aí que eu trouxe bem focado para as crianças, né? Mas olha só aqueles adolescentes que já estão numa fase da vida que é de crise, né? Porque tá tudo mudando no corpo. E aí muitas vezes eles são desafiados com o Enem, com vestibular. Sim. Então, olha sobre carga e o quanto receber um processo desses pode facilitar todo esse processo, não precisa ser tão dolorido, nem tão sofrido, né? E o Axis é sobre isso, essas ferramentas que eu e a Lu a gente usa é sobre isso, é sobre dar mais facilitar os processos. Quando tu falou agora de vestibular, né, de Enem, eu tenho que trazer, né, aqui também esse exemplo, né. Ano passado, né, a filha de César estava fazendo vestibular, enfim, e a gente aplicava, a mãe dela aplica, eu aplico, né, então a gente auxiliando da maneira que a gente podia. E aí, quando eu apliquei 90% e ela foi pro dia da prova, ela disse, Lu, eu lembrei de fórmulas que eu não sei como que aquilo veio com tanta facilidade. Então, ela me deu esse retorno, assim, né, sobre 90%, né, dessa lembrança, assim, ela, assim, eu tinha estudado tudo, mas, assim, sabe, aquilo que requereu dela naquele momento, ela não, se não tiver, ela atribuiu ao processo, né? Sim. Ela não lembrava de ter revisado aquilo, mas veio, sabe? Ela conseguiu acessar lá nas gavetinhas, né, de tudo aquilo que precisa, né, para um vestibular. Eu lembro dela, assim, muito feliz quando a gente foi buscá-la. Eu lembro dela muito feliz com essa. Ai, tu não imagina como eu fiquei feliz, né, de poder acessar e saber que algumas questões, né, eu pude acertar porque tive, né, essa contribuição tua, assim. Então, vejam, né, como é potente. E assim, né, eu trago muito aqui, a experiência que eu tenho desse processo isolado é mais das alunas que vêm fazer workshops. E, realmente, olha, eu tive só uma que veio para um atendimento e disse para ela assim, como seria? Porque é uma pessoa muito próxima de mim, então eu disse assim, como seria ao invés de tu fazer o atendimento comigo? Porque é o mesmo preço do workshop. Como seria tu fazer o workshop e se auto-aplicar, né? Essa foi um caso isolado de uma pessoa que não era da área e que entrou até, né, fez outros workshops depois, mas iniciou com PMM 90%. E que melhorou, ela disse que aumentou a capacidade de comunicação dela, de escolhas do que fazer. Porque o que acontece hoje também? Nós mulheres, e aí homens também, mas eu trago pelo... Eu tô chamando porque é o que eu conheço, né? A minha experiência de vida. A gente é muito... a gente se sobrecarrega, né? Com muitas funções ao mesmo tempo. E isso foi uma outra coisa que eu percebi com a experiência de trocar contigo, Lu. Lembra que uma vez, eu não sei quem tu me aplicou, a Lu me aplicou um outro processo. E eu aplicando na Lu BMM 90%, porque ela estava na pegada do mestrado, né? Eu apliquei na Lu, gente. E aquele dia foi muito louco. A gente se aplicou de tarde, minha vida correu normal, chegou de noite, 3 horas da manhã, meus olhos assim, pá. E sabe o que é com energia de criação? Que eu levantei, eu lembro que na época eu fazia os relaxamentos direcionados com o grupo, eu levantei e eu produzi uns 3 relaxamentos para as semanas que vinham, porque veio as ideias à noite, eu digo, não, eu vou pôr isso, tipo, cheia de energia, eu levantei e comecei a pôr no papel. E às vezes me acontece isso, tipo, aquela coisa assim, ó, tá com várias ideias, mas não tá focando em pôr no papel, né? Tá procrastinando. Então, hoje, quando eu peço para receber os 90%, eu já peço para receber com esse objetivo. Ele abre para outras coisas. Mas pela experiência que a Lu trouxe, eu comecei a também... Tipo, essa semana a gente trocou, eu disse para a Lu, BMM 90%. E ainda corrigindo a visão. Mas, tipo, por quê? Porque eu tinha várias coisas para fazer. E aí,
quando eu recebo esse processo, parece que, tipo, tá, então agora eu vou focar em fazer isso, vou focar em fazer aquilo. E não é sobre isso, só sobre isso também. Porque o que acontece comigo atualmente? Eu consigo ler 3, 4 livros ao mesmo tempo. E da onde eu paro, eu dou segmento sem problema nenhum, né? E com uma rapidez que, de repente, antigamente, eu sempre fui louca por livros, mas eu tinha que ler um livro inteiro e depois pegar outro livro. Um de Se cada eu não, vez. um de cada vez, não podia calcular muitos dias, porque senão, quando eu voltava para ler, eu tinha que retomar, né? Eu sempre gostei de livro de autoajuda, livro de Axis. Na época que eu trabalhava em centro espírita, eu lia muito livro também da doutrina. Mas aí, o que acontecia? Eu tinha que voltar, né? Onde é que eu parei na Gênese, por exemplo? Parei em tal capítulo, não, vou ter que pegar lá do início, porque senão eu não conseguia. E hoje não, gente. Hoje, assim, ó, eu faço às vezes mais de um clube do livro ao mesmo tempo. Eu leio os livros que para mim são importantes. Eu estou sempre consultando os materiais, né? Porque a gente está sempre querendo mais informação. E é fazendo vários cursos ao mesmo tempo. E eu atribuo. Não só isso, mas com certeza o 90% tem uma influência muito grande para isso, né? Outra experiência que eu tenho é de uma colega nossa, que eu não vou citar nomes aqui, e que veio fazer o curso porque quando entrou a pandemia, ela se sentiu meio perdida, assim, ó. Poxa, passei a vida inteira dando aula presencial, sem ter que usar computador, sem ter que aprender a usar aplicativo. E aí, tu imagina todos esses professores, e eu tenho experiência da minha mãe também, né, que agora já se aposentou, mas pô, uma professora que tá para se aposentar, que foi ter contato com o Note na pós-graduação, eu acho, porque nem na época de faculdade era máquina de escrever. Então, pega toda essa população, que é grande, e aí chegou a pandemia, eles tiveram que ir para um online a preencher, fazer plano de aula. Daí eu tenho essa aluna, essa pessoa que é nossa colega, que é professora, que disse, que eu vou fazer porque eu estou enlouquecendo. Para mim tá desafiador. Tá indo, mas saindo com, né? Muita demanda e muitas aprendizagens a serem feitas né, assim, junto, né, com tratar o aluno online, uma série de demandas que a gente sabe que teve, né, a pandemia. E foi sobre isso, ela veio fazer esse workshop para ter mais facilidade com essas questões práticas da informática, né, para poder continuar dando aula para os seus alunos, porque senão é óbvio, né, e eu digo isso por mim, porque eu sou uma pessoa que até hoje, claro, me viro, mas eu não gosto, né. Eu ainda tenho agenda de papel, gente, eu tenho bloco para anotar, né, e com esse processo é uma coisa que te agiliza. Então, daqui a pouco tem uma pessoa que está querendo entrar num ramo diferente, ou está querendo buscar, né, algo diferente, e está desafiador. Sei lá, mudou de cargo, né? Está tendo que administrar outro tipo de rotina. Como seria receber esse processo, né? Porque novos desafios, né, Marta? Novos desafios, né? A gente está iniciando o ano, né? A pessoa se planeja para várias coisas, faz vários propósitos, né, para 2023. Como seria receber uma sessão de 90% para conseguir concatenar tudo isso, né? Que tu, sei lá em janeiro, a gente já está há quase 3 meses aí do ano, né? Indo para o mês de março. O que a gente conseguiu tirar do papel daquilo que a gente escreveu? Quem escreveu, né? Quem fez uma lista, né, de objetivos, né? Então, assim, como seria receber um 90% para potencializar isso, para organizar, né, a sua vida? Enfim, infinitas possibilidades, né, aí desse processo. Como a gente está conectada, porque eu fiz um minutinho quântico, que eu vou ter que editar ele ali a finaleira, porque em seguida a gente entrou e eu estava baixando o vídeo antes de entrar, e era exatamente início da fala era essa. Tu já colocou no papel o que tu escolhe, então, o que tu sonha, ou tu ainda tá com isso muito distante de ti, né? Tá numa distância confortável disso, porque para qualquer coisa a gente tem que começar, né? E talvez botar no papel. Se tá desafiador, como seria receber mesmo uma sessão de 90%, né? E de novo, gente, então eu acho que da parte assim, de informação é isso. Não vamos também nos estender muito, né? Para que isso tudo com o objetivo que tu que está assistindo assista até o final. Então a gente não quer prolongar a live para não acabar não é que perca tempo, né? Mas eu sei que todo mundo tem muitas funções. E, de novo, acho que a gente pode passar. Eu vou passar as informações aqui. Então, eu trabalho na Zona Sul. Meu espaço é na Cariri 24.
5 minutinhos do barra, tanto com a aplicação desse processo, quanto com o workshop. Dia 2 de março, eu vou estar com uma turma aqui, workshop de BMM 90%, porque quem não tem BMM precisa fazer, então vai ter o BMM antes, depois 90%. Quem já tem o BMM, aí, que já é colega praticante, pode vir fazer só o 90%, vai ser mais uma ferramenta. De novo, não tem pré-requisito, qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer pessoa pode receber. Qualquer mãe, assim, que está com o filho aí com alguma dificuldade, filha, pode fazer para poder aplicar, né? Quer experienciar antes, me procura a Lu, né? Como eu disse, cerejinha do bolo, não são todas praticantes de barras que têm processos. Então, vocês estão diante de duas pessoas que já têm uma caixinha de ferramenta quântica mais ampla, né? Então, estamos sempre buscando. Então, é diferente, né? Vamos... A Rose terminou de chegar. É diferente. A Andréia também agradecer, né, a presença ali da Andréia, colega, né, que está aí prestigiando. Obrigada. Agora deixo contigo aí, se tu quer passar mais alguma informação. Então, assim, né, como a gente falou, o processo, ele é, assim, uma contribuição imensa, né? Foi para nós e é, né, no nosso dia a dia. Hoje eu me apliquei, porque hoje é sábado, estou de folga, então estou de folga do meu trabalho, né, enfim, onde eu trabalho, só que a gente tem coisas a fazer, projetos a desenvolver, escritas, então eu me auto-apliquei hoje de manhã, né, para potencializar isso. Então, dizer para vocês, como a Mac já, né, já explicou, assim, ele é muito potente, estamos à disposição de vocês. Eu não sou facilitadora, mas aplico, né, quando percebo, quando o cliente conta alguma situação que eu atribuo que seja uma contribuição para ele, né, então ofereço. Então, vocês compartilhem essa live também, né, com outras pessoas, com pessoas que vocês conheçam, né, que tenham familiares, conhecidos, enfim, com alguma dificuldade nesse quesito, né, memória, atenção, dificuldade de aprendizado, enfim, esse é o nosso objetivo, né, levar facilidade para as pessoas e dizer também que o espaço, né, onde eu atendo, que fica aqui na Zona Sul novamente, né, para quem não estava no início da live, né, fica na Zona Sul, na Avenida Cavalhada, 2370, a sala 616, eu atendo com um agendamento prévio, né, então o meu pode mandar pelo direct, né, um recadinho, quem quiser, ou então pelo meu celular, né, pelo WhatsApp, que é o 51 99518 1604. Manda um recadinho, a gente vê o melhor horário para vocês, né, enfim, e estamos à disposição. Em breve a gente vai estar falando aí sobre o BMM, então, né, Mike? Eu acho que o pessoal ficou bem curioso, né, nesse processo também. Se tu topar e a gente tiver a agenda aberta, por mim a gente faz antes do dia do workshop, que é dia 2 de março, né? Para quem não conhece, saber um pouquinho mais. E, de novo, né, Lu, eu não posso falar eu falo aqui realmente do que eu vivenciei, que é pontual, tá, gente? Eu não posso trazer para vocês informações assim, tipo, para Alzheimer, para Parkinson. Por que eu não posso trazer essa informação? Porque quando eu vou para geriatria, eu trabalho com a fisioterapia e eu associo todos os 60 processos dos clientes. Não é pontual como é quando alguém vem no consultório da gente e a gente percebe ali, e aí aplica, a pessoa já te dá um feedback, né? Em seguida. A questão toda é que como eu utilizo mais de um, eu não sei exatamente qual o que o benefício, que está beneficiando, né? Que todos são uma contribuição. Mas também é uma questão que eu acho que a gente pode levar em consideração. Porque se é um processo que trabalha as conexões cerebrais, e a gente sabe que o Alzheimer essas conexões vão se perdendo, né? E como a gente sabe que na gente melhora a memória, o quanto também ativa, é uma contribuição, né? Então, daqui a pouco, assim, eu tá com o início de Alzheimer, tem algum familiar com Alzheimer, como seria, né? Conhecer esse processo aí, fazer uma sessão, indicar a gente para fazer uma sessão. Ó, a Giz terminou de entrar, a Giz fez comigo o BMM 90%, né? Fez também numa tacada os dois. Mas é isso, gente. Ficou alguma dúvida? Perguntem tanto para mim, que eu já vou falar pela Lu, porque eu sei que ela também é disponível. Vai nos nossos directs, ou deixa aí nos comentários dessa live. Eu vou colocar por escrito nossos telefones, eu acho, também na descrição, porque aí quem quiser e não pegou, assim, ao vivo, fica escrito ali, pode nos buscar. Ó, a Giz dizendo que foi maravilhoso. É
sobre isso, né? É sobre a gente acessar mais dessa realidade. E, de novo, ninguém tá aqui dizendo que é para parar o tratamento médico, o tratamento com psiquiatra. Não, gente. A gente só tá vindo aqui porque nós trabalhamos com ferramentas quânticas. E quando a gente fala em algo quântico, é infinitas possibilidades. A gente só tá aqui trazendo para vocês mais possibilidades para ter mais qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo, né? Então, é para incluir, não é para excluir algo para ter algo, né? É para acessar mais de tudo. Um beijo. Para ser uma contribuição, né? Para ser uma contribuição com aquilo que cada um já faz, né, na sua rotina, né? Então, como potencializar isso com os processos, né? Estamos à disposição. Gratidão imensa, Lu. Sempre um prazer fazer live contigo. Muito obrigada pelo convite. Então, aí um bom final de semana a todos, né? Para todo mundo que nos assistiu e repliquem a live com quem você gosta, enfim, né? Quem sabe que precisa. Bem? Mandem aviãozinhos, gente, porque como eu mesma falei, não são tantas terapeutas ou facilitadoras ou praticantes que utilizam e sabem da existência desse processo. E a gente está vindo aqui com autoridade para falar pela experiência que a gente teve. Então, como seria espalhar para mais pessoas, que mais pessoas possam acessar isso, né? Se daqui a pouco a pessoa que está assistindo aqui não se conectou, mas lembrou de alguém, né? Fulana está passando um trabalho com o filho foi diagnosticado com um TDAH, né? Eu já estou com perda de memória. Gente, espalhem essa live, que isso possa acessar, mais pessoas possam acessar, né? Esses processos. Beijo, um ótimo sábado para todo mundo. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.